Teleaula Natal. Oi, gente, tudo bom? Olha aí, eu tô aqui de novo com vocês. Eu sou a professora Daniele Brito. O meu sinal em Libras é esse aqui, um D com um sorriso. E eu estou aqui com vocês para relembrar algumas aulas passadas, a aula 46, 47 e 48. Para que você possa fazer os exercícios hoje comigo, é preciso que você tenha assistido essas outras aulas. Então, quem não assistiu, corre lá no YouTube e assiste, tá bom? Como vocês podem ver, os nossos slides têm predominantemente um fundo branco e, de preferência, letras escuras. Na aula de hoje, nós não teremos vídeos, mas teremos algumas imagens. Sempre que elas aparecerem, eu vou descrevê-las para vocês, para que essa aula fique sempre acessível para todo mundo, ok? Então, vamos nessa? Essa primeira questão diz o seguinte: ao navegar as redes sociais, temos a possibilidade de nos comunicarmos através do internetês. Essa variação tem como característica, letra A, abreviações, concisão e redundância. B, falta de criatividade e engenhosidade. C, proibição de uso de símbolos para expressar emoções como os emotions. Ou D, ausência de engajamento, como seguir, curtir ou descurtir e encaminhar. E aí, o que vocês acham que é? Essa aí tá fácil, hein? Lembram daquela aula lá sobre internetês? Aquela variação que a gente usa na internet? E aí, já sabem? Acertaram, é isso mesmo. Abreviações, concisão e redundância. Muito bem. Não falta a criatividade nem a engenhosidade no internetês. Pelo contrário, as pessoas têm muita criatividade para criar essas novas formas de falar o nosso português. Também não é proibido o uso de símbolos, pelo contrário, é super incentivado. E nós temos muito engajamento, curtição, descurtir, seguir e também encaminhar. Todo mundo gostou dessa primeira questão? Então aguarde que as outras ainda serão melhores. Como essa questão, aqui é um exemplo. Aqui é o exemplo do internetês. Ainda sobre a questão número 1. Olha aí, nós temos as abreviações nessa imagem que estão rodeando um desenho de um rapaz de cor escura que está colocando o dedinho no rosto, pensativo sobre o que é todas essas abreviações. Vamos para a questão número 2? O chat ou o chat é um bate-papo virtual. A mensagem de texto do WhatsApp, lá naquele suporte WhatsApp, é um gênero digital que acaba por caracterizar também as funções do gênero chat. Pensando nisso, é possível afirmar que, letra A, já que a conversa é feita simultaneamente, perde-se a interação e a dinamicidade da comunicação. B, se você quer confirmar o recebimento de alguma coisa, precisa colocar um texto verbal acompanhado de um emotion de positivo ou uma carinha de felicidade. C, o chat via WhatsApp apresenta uma grande variedade de recursos semióticos, em comparação com os chats tradicionais, como fazer uma foto ou um áudio. Ou D, no WhatsApp, precisamos utilizar sempre uma linguagem mais formal, diferente do chat comum. E aí, essa também tá fácil, vocês não acham, não? Será que essa conversa simultânea, ela perde interação? Não. Se ela imita ou se ela é ao mesmo tempo, o que significa simultâneo, ela tem uma interação muito maior e uma dinamicidade muito maior do que uma carta, por exemplo, ou um e-mail, que você demora para ter uma resposta. Então, essa letra A a gente sabe que não é. Letra B. Para confirmar, você precisa acompanhar o texto de um positivo? Lógico que não. Eu sei que vocês também usam o WhatsApp e vocês sabem que nem sempre é preciso acompanhar de nenhuma carinha de felicidade. Às vezes você até manda só a carinha de felicidade, né, para poupar tempo. Mas essas duas coisas não são obrigatórias. C. Apresenta uma variedade de recursos. Vamos ver se essa é a certa? Essa é a certa. Sabe por quê? Porque o WhatsApp ela apresenta uma variedade de recursos. Por que são chamados de semióticos? Porque são
da visão, isso mesmo. Se vocês ainda não sabem, semiótico tem a ver com imagem, com visão. Então, comparado com um chat tradicional, em que você tem mais texto, o WhatsApp te dá uma variedade de possibilidades, como vídeos, GIFs, o texto verbal e até mesmo o áudio, ok? E essa D também a gente sabe que não é verdade, porque no WhatsApp você tem a liberdade de falar do seu próprio jeito, não é mesmo? Olha aí uma mensagem, uma conferência com os amigos. Nessa pandemia todo mundo está fazendo isso, não é mesmo? Pega o WhatsApp lá e fica falando com os coleguinhas, mostrando o seu belo rosto todo inchado de tanto dormir, não é não? Questão número 3. Olha aí, essa questão é bem interessante. Nós temos uma imagem. Essa imagem é de um tweet, ou que fica presente na plataforma do Twitter. Nessa imagem nós temos o perfil da Ana Maria Braga, com a foto dela no cantinho, seguido do nome e abaixo o texto. O que é que diz o texto? Gente, obrigada pelas manifestações de carinho. Vou passar por alguns exames, mas estou bem. Beijos. Provavelmente a Ana está falando de uma passagem da vida dela em que ela esteve um pouco doente. Então ela manda essa mensagem para os fãs, para as pessoas que estão preocupadas com ela. Logo abaixo a gente vê os retweets, os favoritos, o dia, a hora, tudo isso caracteriza essa plataforma, né? Essa forma de interagir. Mas e aí? Pensando no Twitter, uma das principais características dele é, letra A, ser utilizado para mensagens longas. Letra B, não permitir o uso de hashtag. Letra C, ser limitado a 140 caracteres. Ou letra D, ser um texto do Instagram. Essa também tá fácil, não é não? O que é que vocês acham? É isso mesmo, acertaram, é ser limitado a 140 caracteres. Vocês viram na nossa aula lá, acho que foi comigo mesmo, acho que foi comigo, sobre o Twitter, que ele tem um limite de caracteres. Eles precisam ser textos curtos para caber dentro da plataforma. Então, ele só permite até 140 caracteres, ok? A gente sabe que não é um texto do Instagram, porque o Twitter e o Instagram são duas plataformas diferentes. E a gente sabe que a hashtag, gente, né, como os jovens dizem, bombar na internet, ela aparece primeiramente no Twitter e depois ela foi migrando para as outras plataformas, certo? E as mensagens longas não são permitidas porque só são até 140 caracteres. Próxima. Quarta questão. Preencha os dados abaixo para solicitar um novo passaporte. Talvez vocês sejam muito novinhos e ainda não tiveram a oportunidade de tirar seu próprio passaporte. Mas, para fazer o passaporte, você precisa ir lá no site da Polícia Federal e preencher alguns dados, como nome completo, filiação de pai e mãe, sexo, data de nascimento, raça ou cor, nacionalidade, estado civil e outras informações. Como mostra aqui no slide a imagem, certo? Então, de acordo com as características apresentadas nesse texto que a gente viu, nós podemos dizer que ele se trata de letra A, um chat, B, um tweet, C, um formulário online ou D, uma prova. Chat a gente sabe que não é, né? Chat é uma conversa. O tweet a gente acabou de ver que também não tem nenhuma pergunta e nem resposta. Então, professora, estou em dúvida. Será que é uma prova? Quais são as características da prova, gente? Eu sei que faz um tempinho que vocês estão, assim, distantes fisicamente da escola. Mas eu sei que vocês lembram que uma prova, ela requer um conteúdo em que você pergunta sobre esse conteúdo e se tem uma resposta. E, nesse caso, nós temos um formulário online. Nós também temos perguntas, também temos respostas, mas elas não são conteudistas, elas não requerem que você tenha um conhecimento de uma área do saber. São perguntas pessoais sobre você, como o seu nome, o nome da sua mãe, o nome do seu pai, enfim, você monta o seu perfil.
Essas são as características de um formulário online. Questão 5? Vamos para a questão 5. Uma das principais características do Wiki é, letra A, ênfase na construção de textos com opinião pessoal. Letra B, utilização de hashtag para engajamento. Letra C, utilização de multimídias como vídeos e GIFs. Ou letra D, ênfase para a construção de um texto colaborativo. Já usaram o Wiki? Se você já usou, você sabe que ele tem uma ênfase para a construção de textos colaborativos. Isso mesmo. Essa é a principal característica desse gênero. Vamos para a letra... Olha aí. Vamos mostrar o Wiki. Nessa imagem que vocês estão vendo, nós temos textos e fotos. Do lado esquerdo, nós temos a foto de um homem mais velho, né, numa idade mais velha, um homem branco, com terno, gravata, cabelos brancos. E do lado, um pouco mais pra frente, nós temos uma outra foto, uma foto um pouco amarelada, desse mesmo homem, só que ele está mais jovem. É o mesmo homem? Deixa eu ver se é o mesmo homem. Não é o mesmo homem. Aqui do lado eu tenho o Elijah do hino. E do outro nós temos o atual presidente dos Estados Unidos. São duas pessoas diferentes. Isso mesmo. Perdão, a professora que está sem óculos. Questão número 6. Uma das principais características do gênero fórum eletrônico é... Primeiro a gente tem que lembrar o que é um fórum, né? O fórum é um espaço onde as pessoas também trocam informações. Geralmente, o fórum eletrônico ele está presente em uma plataforma sobre um determinado assunto e aí você vai lá e comenta e conversa sobre esse assunto. Mas quais seriam as principais características? Letra A. Mesmo que utilize algumas abreviações, o texto não será limitado como no chat. E, portanto, é mais adequado utilizar sempre uma linguagem mais informal. Letra B. Ser um espaço de debate de temas ou questões polêmicas, exposições de opiniões com apresentação de argumentos e contra-argumentos. Letra C. Não há fóruns desenvolvidos para debates mais informais, ou seja, não é permitido utilizar abreviações e até emotions. E letra D. Por ser um texto mais interativo, a ênfase está na construção do texto colaborativo. E aí, o que vocês acham? Tá fácil, não tá? Vamos ver qual é a resposta? Letra B. Por ser um espaço de debate de temas ou questões polêmicas, exposições de opiniões, como apresentação de argumentos e contra-argumentos, são bem-vindas. Existem fóruns que são mais informais, mas geralmente os fóruns são lugares mais formais, então a linguagem formal ela é bem mais comum, certo? Por isso a letra A não está correta, certo? Não se deve sempre utilizar a linguagem informal, mas ele também pode usar abreviações e ele não é um texto limitado como o chat, ok? Então a letra A está errada porque a linguagem não pode ser sempre informal. Embora exista fóruns que sim, eles se adequam e têm uma linguagem mais informal. A letra C também não está correta, porque ele também diz que é um lugar para debates mais informais e diz que não é permitido utilizar abreviações e até emotions. Nos fóruns informais, sim, é permitido. E naqueles que são formais, aí você tem que dar uma equilibrada, certo? E na letra D, ele diz que a ênfase está no texto colaborativo. E não é verdade, certo? Essa é uma característica do Wiki e não do fórum eletrônico. Vamos para a questão número 7? Vamos para a questão número 7. O post é um gênero digital típico do Facebook, que tem como principal característica, letra A, a sua natureza multissemiótica. Todo mundo lembra que eu falei que era semiótica, né? Configura-se, portanto, pela hibridização como o uso de textos escritos, imagens, emotions e vídeos ou animações. Letra B.
A presença de elementos unicamente verbais com foco em debater temas ou questões polêmicas. Exposição de opiniões com apresentação de argumentos e contra-argumentos. Letra C. A linguagem é sempre formal, pois desenvolve temas de cunho pessoal e profissional. Ou letra D. Sempre conter alguma imagem, de preferência fotos do dono da conta, com mensagens de motivação bem curtas. O que será, hein? O que vocês acham que é? Acertaram! Isso mesmo, é a letra A. A sua natureza é multissemiótica. E como vocês já sabem, isso significa que você pode utilizar textos verbais e não verbais. Ou seja, texto escrito, mas você também pode utilizar imagens, emotions, vídeos, GIFs, animações, enfim, uma variedade de possibilidades, ok? Olha aqui um exemplo de um post no Facebook. Nessa imagem nós temos a logo da Band RN, abaixo o nome da Band, a estrutura, né, do Facebook, com fotos, vídeos, promoções e tudo mais. E do outro lado nós temos a imagem de 3 pessoas, 3 desenhos na verdade. Uma mulher com cabelo mais avermelhado, uma saia vermelha e sapatos vermelhos, um rapaz de calça, não, é outra mulher, mas está de calça, e a terceira também é uma mulher, dessa vez de vestido. Então são 3 mulheres e acompanhadas de uma hashtag Elogie Mais. Mande uma imagem para um profissional que você acha inovador, incrível. Perdoe mais uma vez, a professora está meio cega. Questão 8. Os mini-textos popularizaram as famosas hashtags, que é esse símbolo aí, gente, que parece um jogo da velha, que todos vocês já devem ter ouvido falar. Elas são palavras-chave inseridas juntamente com esse símbolo, principalmente nos tweets, com uma função. Que função é essa? Letra A. Preencher o número exato de caracteres. Letra B. Expor apenas uma ideia divertida. Letra C. Mostrar a dinamicidade da linguagem. Ou letra D. Divulgar e gerar engajamento. A gente já sabe que lá no Twitter vocês têm uma redução, né? O texto ele precisa ser menor. Ele só pode ter até 140 caracteres. Mas isso não significa que obrigatoriamente você tem que preencher esses 140 caracteres. Então, preencher o número exato de caracteres não é a função da hashtag, ok? Então, a gente já sabe que não é a letra A. Expor apenas uma ideia divertida. A hashtag pode sim expor uma ideia divertida, mas não apenas uma ideia divertida. Você pode expor outros tipos de ideia também. Letra C. Mostrar a dinamicidade da linguagem. Bem, realmente mostra uma linguagem dinâmica, mas essa não é a principal característica da hashtag. A principal característica da hashtag é divulgar e gerar engajamento. Por isso que lá no Twitter, quando você tem muitas pessoas utilizando a mesma hashtag, ela vai para o topo lá dos status do Twitter, certo? Como sendo aquela mensagem, aquela ideia mais acessada, mais discutida, mais falada no mundo. Olha aí, todas essas plataformas, como mostra o desenho, o Face, o Instagram e o Twitter, utilizam a hashtag. Por exemplo, quem nunca usou um hashtag sextou, um hashtag vote, um hashtag eu amo Natal, um hashtag orgulho do Nordeste, um hashtag professora, por favor, menos provas, mais amor. Enfim, todas essas hashtags, elas tentam levar o seu leitor a um engajamento nessa ideia, certo? Questão de número 9. Embora os twitters tenham um foco maior na divulgação, propagação de notícias, eles têm sido bastante utilizados em outros campos. Que campos são esses? Letra A. Campanhas eleitorais, como até mesmo a tomada e anúncio extraoficiais de decisões importantes. Letra B. Aulas expositivas. Letra C.
vídeos completos de shows? Ou letra D, nenhuma das anteriores? A gente sabe que o Twitter é uma plataforma que requer textos curtos, não é verdade? Então a gente já sabe que nós não podemos ter vídeos completos de shows lá dentro. A gente também sabe que a aula expositiva é um gênero bem específico também. A aula expositiva é aquela que você tem um professor que está expondo determinado assunto para a sua turma. Hoje nós temos essa possibilidade pela televisão, mas nós ainda não temos essa possibilidade pelo Twitter. Então, a resposta é a letra A. Isso mesmo. Nós vemos muito hoje em dia o Twitter como uma ferramenta em que as pessoas fazem campanhas eleitorais e até mesmo o nosso presidente, ou a nossa governadora, ou o nosso prefeito, às vezes colocam anúncios extraoficiais de algumas decisões tomadas lá no Twitter primeiro, para que a gente possa acessar essa informação, certo? Olha aí um exemplo disso. A Prefeitura do Natal mostrando alguns anúncios sobre a pandemia, como vocês podem ver na imagem. Nós temos uma imagem de alguns papéis, uns em cima dos outros, e o Twitter da Prefeitura do Natal dizendo que a pandemia ainda não acabou e a prevenção continua. Então ele coloca alguns emotions, certo? E alguns avisos, como para que você continue usando máscara, você continue lavando as mãos, tomando distanciamento das outras pessoas, enfim. Algumas recomendações, certo? Questão 10. É isso aí, a gente já está na questão 10. Daqui a pouco a gente vai terminar a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês aproveitem muito essas questões. Não esqueçam que para responder junto comigo, ou mesmo para tirar algumas dúvidas, vocês precisam voltar lá naquelas aulas anteriores, a 46, 47 e 48, ok? Mas vamos à questão número 10. Outra rede social de grande interesse no mundo é o Instagram. Além de poder curtir, o usuário da rede pode comentar a publicação, expondo suas opiniões de acordo ou em desacordo com o que foi apresentado, apontando sua reflexão ou emitindo algum juízo de valor sobre a temática de modo geral. Sobre o gênero comentário de opinião, presente lá no Instagram, é correto afirmar que, letra A, tem a finalidade predominantemente humorística. Letra B, tem a finalidade predominantemente argumentativa. Letra C, tem a finalidade predominantemente poética. Ou letra D, tem a finalidade predominantemente descritiva. Lembrando que essa palavrinha aí, ó, bem grandona, predominantemente, significa que é a maioria, certo? É o que mais tem. Então, nós podemos dizer que esses comentários eles são muito mais humorísticos do que essas outras características? Ou mais argumentativos? Ou mais poéticos? Acertou! Eles são muito mais argumentativos. Como já diz a própria questão, você está ali para colocar a sua opinião, refletir sobre um tema. E às vezes você está de acordo ou em desacordo com alguém. E para isso a gente usa uma linguagem mais argumentativa, certo? Mas isso não significa que não possa ter traços de humor, que não possa ter traços de poética, que não possa ter traços de descrição, certo? Todas elas podem vir, mas predominantemente, lembre-se dessa palavrinha, ela é argumentativa, ok? Olha aí um exemplo da nossa Netflix. A Netflix, aí você tem o perfil da Netflix, com as publicações, seguidores, quem ela está seguindo. Isso aí é um perfil no Instagram. E você tem as características da Netflix, certo? Para vocês verem como é a estrutura dessa plataforma, desse suporte. Questão 11. O gênero carta foi muito utilizado até o século XX para enviar e receber informações. Que gênero podemos dizer que substituiu o gênero carta, preservando sua estrutura, remetente, destinatário, assinatura, dentre outros? ênfase aí no substituiu, viu gente? Porque ainda hoje existem cartas.
Mas nessa era em que nós vivemos, a gente sabe que a gente utiliza muito mais os meios digitais. Então, qual seria a resposta correta? Letra A, o Twitter. Letra B, o chat. Letra C, o e-mail. Ou letra D, o post. Lembrando que o Twitter ele é curtinho e só tem até 140 caracteres, a gente sabe que ele não tem como substituir a carta. E ele também é público. Exatamente, ele é aberto para que todo mundo veja. O chat parece bem mais uma conversação, não é não? Parece uma conversa que você tem com os seus amigos. Então a gente sabe que também não tem as características de uma carta. E aí, professora, é um post ou é um e-mail? Gente, é um e-mail. Lembra que o e-mail você também tem um remetente, você também tem um destinatário, certo? Você tem a sua assinatura e você tem a estrutura, além da estrutura da carta, você tem a questão pessoal. Você manda um e-mail para um determinado destinatário, diferente do post, do tweet, do chat, que fica aberto para todo mundo ver, certo? Então, não somente essa questão estrutural, mas também essa diferença entre público e privado. O e-mail, ele se aproxima bem mais da carta do que esses outros. Questão número 12. Alguns gêneros nascem a partir de outros. Nessa direção, de qual gênero digital veio o vlog? Tá, gente, eu sei, essa tá muito fácil. Essa é aquela questão da prova que todo mundo acerta, não é não? Pois é, gente, até pelo próprio nome, vlog, a gente sabe que ele veio do blog. Muito bem. Qual é a diferença entre o vlog e o blog? O vlog possui vídeo. Exatamente, por isso esse Vzinho aí é de vídeo, certo? Já o blog, ele se caracteriza por ser escrito, ok? E aí a gente vai para a próxima questão sobre o blog. Este gênero digital, o blog, vinculado na internet, serve como meio de comunicação virtual, tal qual o e-mail. Entretanto, enquanto o e-mail se aproxima bem mais de uma carta pessoal ou de um bilhete, os blogs se aproximam mais de quê? Exatamente, nós temos aí 4 alternativas. Antigos diários pessoais, artigos de opinião, cartas ao leitor e editoriais. Tá em dúvida entre eles? Nós também temos aulas sobre esses gêneros. Busca lá nos vídeos anteriores que vocês vão ver o que é uma carta ao leitor, o que é um editorial e o que é um artigo de opinião, certo? Nesse caso, o blog se aproxima muito mais de antigos diários pessoais. Isso mesmo. Eu não sei se vocês chegaram a ter um diário. Eu tive um diário, gente. Aqueles que vinham com cadeado. Eu escondia a chave para ninguém ler meu diário. Só que depois todo mundo conseguia abrir. Mas enfim, o diário, que era um caderninho em que você escrevia seus pensamentos, coisas pessoais sobre o seu dia. E o blog também faz isso. A diferença entre o blog e o diário pessoal, além, claro, de um estar posto em um meio digital e o outro ser no meio físico, é que os diários pessoais, geralmente, como eu acabei de citar meu exemplo, eram coisas muito, muito pessoais mesmo, você não queria que ninguém lesse. Já o blog, ele é feito para ser lido. Isso mesmo, você faz suas reflexões, você diz lá tudo que você está pensando, mas você quer ser lido por alguém. Então, ele é aberto para todo mundo. Questão 14. O termo meme remete ao humor e é bastante conhecido e utilizado na internet, referindo-se ao fenômeno de viralização de uma informação. Trata-se de um gênero humorístico e ou crítico que se concretiza e se difunde em massa por meio de letra A, da internet, sobre estrutura linguística unicamente verbal. Letra B, da internet, lógico, sobre estrutura semiótica e linguística híbrida e sintética. Letra C, da internet, professora, sobre estrutura unicamente não verbal para provocar humor. E letra D, da internet, sobre estrutura unicamente não verbal para gerar crítica social. E aí, qual será a resposta? Acertou quem disse letra B.
Ela é sim da internet, como diz todas as questões, mas ela é sobre uma estrutura semiótica. Olha, essa palavra está aparecendo bastante hoje, não é? Já coloca aí dentro da sua caixinha de palavras novas. E linguística híbrida e sintética. Isso mesmo, ela tem que ser curtinha e ela mescla as duas coisas, tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. Por isso as questões que falam que ela é unicamente verbal ou ela é unicamente não verbal não podem estar corretas, certo? Olha um exemplo aí de um meme. O primeiro meme que aparece para vocês é a imagem do Bob Esponja. Ele tá com o senho franzido e os olhos, cada olho em um livro, em uma página do livro diferente. E o livro que ele está segurando tem duas cores: a cor vermelha e a cor azul. Na cor vermelha tem as palavras videoaulas. E na cor azul tem as palavras redes sociais. E acima do Bob Esponja diz estudando em casa. Por que isso aí, gente, causa humor? Porque mostra essa situação atual em que as pessoas estão entre estudar através das videoaulas e ficar checando as redes sociais. Então é um olho no gato e outro no peixe. O outro meme tem a imagem da cantora Joelma, isso mesmo. É uma imagem bem conhecida da Joelma. Você tem, na verdade, duas imagens da Joelma. Uma, ela tá com os olhos fechados, parecendo um pouquinho triste. E a outra, ela tá também de olhos fechados, mas ela está com um sorriso bem aberto. E aí nós temos os seguintes dizeres. Professor, ei você, vou te fazer uma pergunta. Duas barras. Eu desligando o roteador só para fingir que a internet caiu. Ou seja, você tem a Joelma mais triste, se referindo a essa primeira sentença. E você, vou te fazer uma pergunta. E a Joelma bem feliz, se referindo à segunda sentença. Eu desligando o roteador só para fingir que a internet caiu. Gente, acontece. Às vezes o aluno, você faz uma pergunta, ele finge que está sem internet para não responder. Então, esse é o que causa humor nesse meme. Questão número 15. Nessa questão nós temos alguns versos do Oswald de Andrade. Vamos ler? Vício na fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para dizerem melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. As variações presentes no poema acima evidenciam que tipo de características da língua? Letra A variação regional. Letra B, o uso da norma culta ou padrão. Letra C, o uso de marcas de opinião. Ou letra D, a variedade do português lá de Portugal. Deixa eu voltar aqui no texto para vocês verem. Para dizerem milho, dizem milho. Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Observem que nesse texto, ele mostra uma variedade. Tanto que ele coloca uma em oposição à outra. Por exemplo, milho e milho. Certo? Essa característica de falar milho, mió, pior, teia, telhado, é uma variedade lá de Portugal? Não, né? É a marca de uma opinião? Também não. É o uso da norma padrão ou culta? Também não. Então, a resposta é uma variação regional. Professora, como assim regional? Gente, vocês devem ter visto lá na aula com a Cíntia que existem alguns tipos de variação. Por exemplo, tem aquela variação de tempo. O modo como a sua avó fala é diferente do modo como uma criança de hoje fala. Isso mostra uma variação de tempo. Por isso que às vezes as crianças têm alguma dificuldade de entender aquelas palavras antigas que a vovó está usando. E às vezes a vovó tem dificuldade para entender aquelas gírias todas que aquela criançada está utilizando.
Isso mostra, gente, que a língua é dinâmica, ela é um organismo vivo e ela está sempre em mutação. Então, e por isso existe essa variação de tempo. Mas nós não temos só variações de tempo, nós também temos variações regionais, exatamente. Se você pegar a palavra mandioca, por exemplo, ela tem nomes diferentes se você visitar regiões do Brasil diferentes. Em cada região, você vai ter lá um modo de chamar a mandioca. Alguns chamam de aipim, outros chamam de macaxeira e outros chamam de mandioca. Mas tudo é basicamente a mesma coisa, certo? É apenas uma variação regional. Mas para saber mais sobre variação, vão lá na aula da Cíntia, isso mesmo, a aula 46. E assistam novamente, é uma aula muito bacana e vocês vão entender muito mesmo sobre variação linguística. Questão 16. A linguagem coloquial, informal ou popular é utilizada no dia a dia e não exige a atenção total da gramática, de modo que haja mais espontaneidade na comunicação oral. Leia a charge a seguir. Qual diferença que pode ser observada na fala dos personagens? Olha aí a charge. Nessa imagem nós temos um homem que está sentado sobre uma pedra, ele usa um chapéu de palha, ele tem um cigarro entre os dedos, uma barbazinha rala e ele tem uma perna por cima da outra. A sua calça está um pouco rasgada e ele está descalço. Também temos a imagem de um carro vermelho, um homem sentado ao volante, ele usa óculos escuros, veste uma camisa polo, tem um relógio e cabelos loiros. E aí o loiro, né, esse homem que está dentro do carro, diz: essa estrada vai para São Paulo? E o homem que está sentado sobre a pedra responde: sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Gostaram da charge? Lembre-se que nós também temos aulas sobre esse gênero discursivo. Então, se você tem dúvidas sobre qual é a estrutura da charge, volta lá nas aulas anteriores e assista novamente o vídeo sobre esse gênero, ok? E aí, gente, sobre essa charge que a gente acabou de ver. O homem que está dirigindo o carro, ele não soube se expressar e por isso ele foi mal compreendido pelo outro homem de chapéu? Letra B. O homem sentado na pedra estava falando errado. Letra C. O homem que está dirigindo o carro não tem domínio da língua portuguesa, por isso que ele não soube se expressar e o outro não o entendeu. Ou letra D. O homem sentado na pedra tem uma fala, uma variação regional, típica de pessoas da roça ou do interior. Muito bem, acertou quem disse letra D. A gente não pode dizer que uma variação é falar errado, certo? Variação não implica em erro, é apenas uma maneira diferente de se expressar. Nesse caso, é uma variação regional. Mas também temos, como eu já disse para vocês, outros tipos de variação. Professora, mas se eu usar essa variação regional numa prova, vai dar certo? Não vai dar certo porque na prova se pede a norma padrão, que também não deixa de ser uma variação, certo? Então você precisa adequar o uso da sua linguagem para os momentos e lugares específicos, ok? E nós temos a nossa última questão de hoje, questão 17. O GIF como formato de imagem surgiu na década de 80. Com a popularização da internet, transformou-se principalmente em uma montagem de imagens que se sucedem automaticamente, criando uma espécie de, letra A, imagem estática, B, vídeo curto, C, texto curto sem movimento, ou D, um vídeo longo. E nesse slide nós temos um GIF muito famoso do John Travolta, em que ele fica se virando e perguntando: What? O quê? Como assim? O que vocês estão falando? Pois é, gente. Essa é a característica do GIF. Justamente, ele é um vídeo curto. Ele não é uma imagem estática, parada. Ele também não possui textos
curtos e sem movimento. Ele pode até ter texto, mas esse texto também vai estar se movimentando. E não é um vídeo longo, não pode ser um vídeo longo, tá certo? Se ainda tiverem alguma dúvida sobre esse exercício de hoje, eu sugiro que vocês retornem às aulas anteriores, assistam essas aulas. E se ainda assim vocês ainda estiverem com muita dúvida, procure o seu professor ou o coordenador da sua escola. Exatamente, o teu professor vai te ajudar bastante a entender sobre cada um desses assuntos, ok? Essa foi a nossa aula de hoje com a professora Daniele, exatamente aquela que tem os cabelos longos, ondulados, pele branquinha e gosta muito de mandar beijos, muitos beijos para vocês. Tchau, tchau, pessoal!